Olá, galera, tudo bem? Vamos lá, vamos lá? Aulinha de reação, de adição? Então, olha só, galera, a gente está trabalhando com hidrocarbonetos, né? Compostos orgânicos, e agora a gente vai começar a ver algumas reações químicas com esses compostos orgânicos, certo? Vamos começar com as reações de adição, e é importante vocês lembrarem, né, que as reações de adição sempre vão acontecer com alcenos e alcinos. Ah, professora, esqueci o que são alcenos. Pessoal, olha o em aqui, né? Ligação dupla. Esqueci o que são alcinos. Olha o in aqui, né? Ligação tripla. Tudo bem? Portanto, esse tipo de reação vai ocorrer com a quebra de uma ou mais ligações dessas insaturações, tá? Dupla ou tripla, a gente já vai ver aqui no exemplo. E outra informação importante que vocês precisam guardar é que adiciona-se sempre dois ligantes, um em cada carbono. Então, nesse tipo de reação, eu vou sempre adicionar à estrutura, né, dois ligantes novos, um em cada carbono da ligação que foi quebrada. Beleza? Então, presta atenção comigo aqui nesse mecanismo, tá? O mecanismo de reação na orgânica, né? A gente trata como a maneira como ocorre, então, essas reações químicas, certo? Então, o primeiro exemplo eu coloquei para vocês aqui com alceno, tá? Ligação dupla. E como eu coloquei para vocês, né? A gente sempre vai ter que quebrar uma das ligações, beleza? Quebrando uma das ligações, gente, presta atenção. Quebrando uma das ligações, eu tenho um elétron em um carbono e outro elétron em outro carbono, sim? E aí eu vou precisar completar a ligação desses dois carbonos com o reagente mais reativo, né, que vai entrar então como ligante nessa estrutura. Eu coloquei o Cl2, né, dois átomos de Cl, de cloro, e um deles vai entrar em um dos carbonos e o outro vai entrar em outro carbono, beleza? A gente tem então o dicloro etano, sim, como produto. E vejam, gente, a ligação que não foi rompida permaneceu aqui, tudo bem? Beleza? Então, eu tinha inicialmente um alceno, né? E aí, como produto, eu vou ter um composto com ligação simples, tá certo? Outro exemplo que eu trouxe para vocês é com alcino, sim? Alcino, gente, também tem ligação que eu posso quebrar, tá certo? Eu posso quebrar até duas das três ligações do alcino, tá? E o que vai determinar isso é a quantidade em mols, né? A quantidade de ligante que eu tenho disponível nessa reação, certo? Se eu tiver 1 mol de ligantes, eu vou romper uma das ligações, tá? Se eu tiver 2 mols de ligantes, eu vou romper duas dessas ligações. Tudo bem? Então, olha só, da mesma maneira como a gente fez esse primeiro exemplo, no alcino vai acontecer igual. Eu vou romper uma das ligações, vão sobrar, né, um elétron em cada carbono, e são nesses elétrons, né, que vai ocorrer, então, a ligação química com os novos ligantes, certo? Então, o Cl, olha lá, entrou em um dos carbonos, né? O hidrogênio entrou em outro carbono, né? Então, percebam, as ligações que eu não rompi, as duas ligações, né, permaneceram aqui na estrutura do produto, né? E a diferença desse produto, né, também consiste, então, na entrada de dois novos ligantes, um em cada carbono da insaturação, beleza? E aí, por último, né, o último exemplo aqui desses mecanismos é esse daqui, ó. 2 mols de ligantes agora. Se eu tenho 2 mols de ligantes, eu posso romper duas ligações, beleza? Rompendo duas ligações, gente, eu tenho duas novas ligações, né? Sendo possíveis em cada um dos carbonos, certo? Então, eu tenho entrada de Cl em um carbono e hidrogênio, e no outro carbono, né? Cl e hidrogênio no mesmo carbono. Tudo bem? Dá uma olhadinha aqui no produto comigo, né? Então, dessa estrutura eu tinha 3 ligações, né, entre esses carbonos. Eu rompi duas, sobrou uma, ela tá aqui, né?
Eu rompendo cada uma das ligações, eu abro 2 ligações em cada um dos carbonos da insaturação, certo? E aí eu encaixo os novos ligantes, então completando as 4 ligações do carbono, beleza? Vejam, gente, eu só tenho essa variação, né, da quantidade em mols de reagente quando eu tô lidando com alcino, tá? O alcino tem mais de uma ligação que eu possa romper, tá? Pelo menos uma tem que permanecer, né, para a estrutura continuar íntegra, assim. Ligação simples, ela é sempre muito difícil de romper, certo? Então, ela fica fixa, né, na estrutura dos produtos, beleza? E aí, gente, em adição, né, a esse novo mecanismo, a gente tem uma regrinha importante, tá? Chamada de regra de Markov-Nikov. Essa regra de Markov-Nikov, ela fala pra gente que o hidrogênio vai sempre entrar no carbono que já está mais hidrogenado, né? Ou seja, no carbono que já está fazendo mais ligações com o hidrogênio, certo? Então, aqui eu tenho um alceno. Se eu tenho um alceno, eu posso romper uma ligação. Essa ligação vai ser rompida, né? E aí eu vou ter a possibilidade, né, de encaixar os novos ligantes, um em cada carbono. Bom, qual ligante vai para qual carbono, né? Essa é a ideia. Então, o hidrogênio, né, vai sempre para o carbono que já está mais hidrogenado. E o outro ligante, né, no caso o bromo, ele vai entrar no outro carbono menos hidrogenado. Tudo bem? Vejam o produto, né? Nossa ligação simples aqui sendo mantida. O hidrogênio tendo entrado no carbono mais hidrogenado e o bromo no carbono menos hidrogenado. Beleza? E aí a gente tem, né, uma outra regrinha que a gente chama de anti-Markov-Nikov ou Karash. Tudo bem? Essa regrinha, ela só vai acontecer na presença de peróxido, né? O peróxido mais usado é vamos lá? O peróxido mais usado, né? O peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, né? Comercialmente conhecida. E aí, gente, na presença desse composto, a regra vai se inverter. A regra de Markov-Nikov vai se inverter, tá? Ao invés do hidrogênio entrar no carbono mais hidrogenado, ele vai para o outro menos hidrogenado. Belezura? Aqui eu coloquei um exemplo com alcino, utilizando apenas 1 mol de ligantes, então eu só rompo uma das ligações, né? Rompendo uma das ligações, vai entrar um ligante em um carbono e outro no outro, né? O ligante hidrogênio, nesse caso, vai entrar no carbono menos hidrogenado e o flúor no mais hidrogenado, né? Respeitando a regra anti-Markov-Nikov devido à presença de água oxigenada. Beleza, gente? Valeu! A gente vai se ver em outras aulas. Até a próxima. Grande beijo a todos.